Seletividade alimentar. Você conhece? Já ouviu falar do alto índice de comorbidade entre seletividade alimentar e autismo? Eu sou Júlia Gotchal, sou fonoaudióloga infantil, atuo com distúrbios da comunicação com enfoque no autismo. Dia 2 de abril é um dia mundialmente conhecido como o Dia da Conscientização do Autismo. No mês de abril, o canal Fono Conta preparou uma série de entrevistas com profissionais da área, autistas e mães de autistas para falar um pouquinho sobre o tema, levando mais conscientização e mais informação para vocês. Hoje eu convido a fonoaudióloga e especialista em questões alimentares, Sabrina Fontanesi, para falar um pouquinho sobre seletividade alimentar e autismo. Acompanhe. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de você, da sua formação. Tá. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sabrina, eu sou fonoaudióloga e eu trabalho no interior do estado de São Paulo, trabalho em Ribeirão Preto. Voltei a trabalhar, né? Fiz mestrado, doutorado, voltei a trabalhar 2 anos e meio já. E comecei a trabalhar com linguagem especificamente, que era a minha área de paixão da faculdade, mas começaram a surgir casos de seletividade alimentar, e aí eu comecei a estudar e trabalhar um pouquinho nessa área, até que virou, assim, o meu maior público hoje, está, né, entre a seletividade alimentar e transtornos motores de fala. Legal, ótimo. E Sabrina, conta um pouquinho, assim, qual que é o público que você atende hoje com questões alimentares? Eu trabalho desde crianças dentro de um diagnóstico, tá? Até crianças que não têm nenhum diagnóstico concorrente. Então, a gente trabalha especificamente com um quadro de seletividade alimentar, independente em que momento aí que ele vai aparecer, sendo com um diagnóstico junto ou não. Tá. E aí, Sabrina, o que eu queria que você contasse um pouquinho é que você definisse um pouquinho a seletividade alimentar, assim, né? Eu sei que tem outros transtornos, né, para além da seletividade alimentar, então, vários outros, mas você contasse um pouquinho o que é a seletividade alimentar e rapidamente também os outros transtornos de alimentação. A gente tem algumas categorias dentro das dificuldades de alimentação, tá? Mas a maior parte delas se concentra em crianças que vão ter uma recusa a novos alimentos. Então, é aquela criança que não é... Tem dia que come, dia que não come. É aquela criança que, a partir do momento que a gente mostra um alimento novo, que não está no cardápio dela, ela vai ter dificuldades para introduzir esse alimento no cardápio, tá? Para você ser enquadrado aí nas dificuldades alimentares, nas diferentes dificuldades alimentares, você precisa ter uma restrição de cardápio bem grande, entre 20 e 30 alimentos, tá? Então, a gente categoriza a partir dessa quantidade. E isso envolve tudo que a criança come, né? Então, frutas, saladas, verduras, carboidratos. Então, a gente tem casos bastante severos, Julie, que pegam ali, às vezes, 2, 3, 4 alimentos no máximo que a criança consome, tá? Então, são essas crianças que a gente vai enquadrar aí nas dificuldades de alimentação. Algumas crianças, elas não vão chegar a ser uma criança seletiva alimentar, mas elas vão ter aí padrões de recusa, às vezes, de uma classe inteira de alimentos, né? Então, é importante que a gente consiga identificar isso rapidamente, para que a gente consiga, então, atuar mais rapidamente também nesses casos. Legal. E uma das coisas que a gente ouve bastante, né, que são casos de recusa que chegam a vomitar, que chegam a ter aversões muito fortes, esses são os casos que seriam mais graves. A gente tem nuances, né, dentro das dificuldades alimentares, desde crianças que não aceitam, às vezes, um grupo alimentar, ou aceitam uma quantidade restrita, mas que variam ali entre grupos, até crianças mais severas, que passam anos da vida com leite, ou com essa questão de 1 a 2 alimentos, né? Então, não aceitam nenhum tipo de variação, às vezes. Então, eu tenho crianças que comem o pão de queijo da cidade da avó e mais nenhum outro alimento sólido, né? Então, tenho crianças que só tomam certo leite, não conseguem nem variar esse sabor do leite, né?
Então, a Então, gente a tem... gravidade, Sabrina, desculpa te interromper, mas a gravidade estaria mais ligada, por exemplo, ao impacto na saúde, que seria, por exemplo, a quantidade de grupos alimentares, do que a características tão específicas como, por exemplo, vomitar, coisas mais específicas nesse sentido. Os padrões de recusa, eles... a gente vai ver, obviamente, que a dificuldade é maior quando a gente tem um cardápio mais restrito, tá? Quando a gente tem... é muito junto, assim, Julie. Então, se a criança tem uma dificuldade muito grande em ter outros alimentos no cardápio, provavelmente ela vai ter recusas bem severas, né? Então, tipo, abrir uma banana e a criança vomitar, né? De sentir um cheiro e vomitar. Mas podem ter casos que a criança consuma uma certa quantidade de alimento, mas um alimento novo também vai gerar esse tipo de comportamento. Ela também vai ansiar, ela também vai vomitar, tá? Então, o comportamento, a gravidade, a gente toma muito mais pela quantidade e repetição do cardápio. Mas veja que muitas crianças que têm cardápio muito restritos não têm questões de saúde envolvida, tá? Então, por isso que é importante o acompanhamento com o pediatra, é importante o acompanhamento com o nutricionista, porque normalmente são crianças que estão dentro da curva, são crianças que dificilmente têm alguma questão sanguínea aí, então de falta de nutrientes. Isso é uma coisa muito discutida, tá? Então, por que essas crianças se mantêm ali nos padrões esperados? Hoje a gente tem alguns estudos já sendo feitos com relação a isso, para saber se é complemento, se não é complemento, se os alimentos complementares eles ajudam aí nessa parte, mas isso não é motivo de fechamento de diagnóstico. Então, ter aí alguma dificuldade com relação à saúde, tá? Então, tem quadros em que o desenvolvimento normal, cresce, tem todas as questões ali que os nutricionistas e os pediatras acompanham adequadamente para a idade e ainda assim apresentam padrões. E também tem casos em que a criança tem uma obesidade e tem uma seletividade alimentar, tá? Isso é bastante comum, principalmente porque normalmente elas vão consumir uma quantidade de carboidratos muito maior do que as crianças que têm uma alimentação saudável, né? Então, se você tem uma quantidade aí de carboidratos sendo consumida, você vai ter, às vezes, um sobrepeso. Então, não são crianças super magrinhas, raquíticas, que você olha e fala, não deve comer nada, tá? Sim. E você comentou dos profissionais envolvidos. Essa é a minha próxima pergunta, né? Quais são os profissionais que são envolvidos nas questões alimentares? A seletividade alimentar em si, ela dificilmente vai ser trabalhada só por um profissional, tá? Então, a gente tem comorbidades muito grandes com transtorno do processamento sensorial, acho que a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele. Então, dificilmente entra o fonoaudiólogo sem um terapeuta ocupacional. A partir de certa idade, ali 3, 4, 5 anos, a gente também vai precisar do apoio da psicóloga, porque essas crianças são crianças que já entendem a relação dela com o alimento, então a parte comportamental é muito evidente. Mas além da parte nutricional, que sempre é necessário, porque a gente precisa ali, para ampliar qualquer cardápio, saber o que essa criança está precisando, como que a gente vai agir. Então, é realmente um trabalho interdisciplinar. Não adianta eu trabalhar sozinha e não trabalhar a parte comportamental, a parte emocional. Não adianta eu trabalhar sozinha e não trabalhar a parte do sensorial, né? Isso é uma das dificuldades muito grandes de diversos profissionais espalhados pelo país, que tem essa dificuldade. Então, assim, entenda que a seletividade alimentar, ela não é um caso simples, que você trabalha sozinho e que vai evoluir lindamente, maravilhosamente, tá? Então, é importante que cada profissional agregue. E o nosso papel, especificamente o papel da fono na seletividade alimentar, como você descreveria ele? A gente trabalha, a gente faz a terapia alimentar, né, que é de várias áreas que podem ser feitas, mas principalmente as relações ali com o alimento em si, né? Então, o levar à boca, a exploração desse alimento, mas não, a gente não pode ficar presa a esse tipo de trabalho, tá? A seletividade alimentar, ela precisa de um olhar ampliado,
aquele indivíduo, para a relação com aquele alimento. Então, não adianta eu determinar que essa criança não mastiga e eu preciso trabalhar um alimento sólido, mas essa criança não consegue trabalhar uma textura sólida. Ela não consegue adequar sensorialmente a essa textura. Então, a gente precisa olhar além do nosso trabalho para que a gente consiga ali ter avanços na seletividade alimentar. O que acontece muito, a gente ainda vê muito, né? É seletividade alimentar ser tratada como disfagia. E o trabalho na seletividade alimentar, ele passa um pouco longe da disfagia tradicional, porque a gente tem que trabalhar de forma mais agente mais passiva, né? E o cliente mais ativa. Então, assim, em nenhum momento eu chego e levo nada na boca da criança. E quando a gente faz uma terapia de disfagia, uma terapia tradicional, normalmente a gente tem uma passividade do cliente bem maior, né? Então, e às vezes essa criança não suporta esse alimento dentro da boca, ela não suporta o toque dentro da boca. Então, é importante saber olhar para os padrões de recusa para você não acabar ali trabalhando uma habilidade que vai trazer prejuízo para o quadro, tá? Sim. E aí, pensando um pouquinho, Sabrina, na questão do TEA, né? A gente sabe que tem uma alta comorbidade, né? Tem alguns estudos que falam de 49% até 89% de comorbidade e seletividade alimentar com TEA, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho qual é a singularidade, né? Pensando na seletividade alimentar com TEA e como esse trabalho, porque você foi contando de várias coisas que a seletividade alimentar atua e que são características específicas do TEA, por exemplo, uma rigidez, um comportamento mais restrito, uma seleção por cores, às vezes por textura. Então, isso dificulta ainda mais o trabalho, né? Então, conta pra gente um pouquinho como que é esse casamento. A gente recebe muitos casos, né, que estão dentro do espectro e que apresentam a seletividade. O que eu acho que é mais importante colocar, Julie, é que não é porque a criança está dentro do espectro que o trabalho na seletividade alimentar vai ser diferente. Ele vai ser igual, tá? Então, tem crianças dentro do espectro e fora do espectro que têm questões comportamentais. Tem crianças dentro do espectro e fora do espectro que trabalham com questões de recusa por visual. Então, a gente precisa trabalhar da mesma forma, a gente trabalha da mesma forma, tá? A singularidade do TEA é que, normalmente, a gente vai precisar de um grupo trabalhando a seletividade alimentar, né? Então, assim, a psicóloga do caso, ela vai trabalhar a rigidez comportamental ligada à alimentação. A TO vai trabalhar estímulos sensoriais e integração sensorial relacionado ao alimento, né? Então, não adianta eu trabalhar aqui, então, só ilustrando, né, com abacaxi e a minha TO está trabalhando espuma e a psico está trabalhando outro comportamento. Então, a gente precisa ter um trabalho integrado para que a gente consiga avançar dentro do TEA, assim como a gente também avança nos outros casos. Mas o TEA, né, especificamente, a criança que está dentro do espectro, ela tem uma alta comorbidade também com o TPS, né, o transtorno do processamento sensorial. E isso faz com que as crianças tenham uma alta taxa de seletividade alimentar, né? Então, são crianças que, aí, associado isso à rigidez comportamental, a gente tem um caldeirão ali que é lugar muito bom para que a seletividade se instale, né? Então, a gente tem um comportamento rígido, a gente tem uma questão sensorial, muitas vezes a gente tem distúrbios, né, gastroesofágicos que a gente não consegue identificar. Então, assim, muitas vezes a gente tem uma criança que tem uma desbiose, né, uma criança que tem alguma coisa mais grave, gástrica, que vai prejudicar a relação com o alimento e que vai ser relacionada a todo esse outro comorbidade, né? Sim, todo esse outro pool de comportamentos e de sensações, e muito provavelmente a gente vai ter os quadros de seletividade alimentar. O que é muito importante colocar, não é frescura, tá? Então, a criança não come porque ela não consegue, né? Então, não adianta levar e achar que vai ser fases. Então, se existe realmente um padrão de recusa, o quanto antes a gente identificar e começar a tratar, mais fácil vai ser da gente conseguir passar por ele.
Um outro ponto importante também, que eu acho legal a gente comentar, Sabrina, que você vai poder dizer melhor ainda, é que, né, lendo alguns estudos sobre seletividade alimentar com autismo, são 3 pontos importantes, né? A rigidez, que a gente comentou, a parte do processamento sensorial, que você também comentou super bem, e um terceiro ponto, que é essa dificuldade de socialização, né? Então, comida, né, e comer é um ato social muito importante, né? E para o autismo é um momento complexo, porque a dificuldade deles de base está justamente nessa reciprocidade socioemocional, essa dificuldade de lidar com o outro. Então, isso também é um ponto importante na terapia, né? A TO, que trabalha mais diretamente comigo, ela sempre fala que a refeição é um dos momentos de maior input sensorial. Porque você vai ter pessoas conversando, você vai ter cheiros, você vai ter visão, você vai ter várias entradas sensoriais sendo ativadas ao mesmo tempo. E a criança dentro do espectro, ela vai ter uma dificuldade muito grande em lidar com essa situação. E alguns, né, dos comportamentos que a gente pede para a família, que a gente sabe que melhora aí a seletividade alimentar, para eles também é uma dificuldade. Então, comer em família, né? Então, comer sem distratores. Então, tudo isso vai ajudar ali a ter uma dificuldade muito maior, né? Então, por isso que a gente vê tão facilmente crianças dentro do espectro e crianças que têm a seletividade alimentar também. Só um ponto muito importante, tá? A seletividade alimentar, ela não vem por conta do autismo. Ela vem junto, muitas vezes. Uma comorbidade, né? Exato. Sim, não, é ótimo explicar isso. E uma outra coisa, assim, né? Os impactos disso na fala. Tem muitas mães que perguntam isso, né? Assim, porque, enfim, os mesmos músculos que ajudam a gente a comer também ajudam a gente a falar, né? Conta um pouquinho dessa correlação. Hoje ainda é muito recente, tá? A pesquisa nessa área, praticamente inexistente, que relacione essas questões. Hoje a gente começa a ver um pouquinho mais de relação entre casos de dificuldade em introdução alimentar, que evoluem para uma seletividade alimentar, e depois a gente encontra alguns transtornos motores de fala. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com seletividade alimentar, que eu comecei a funilar ali o meu trabalho, começaram a aparecer também essas crianças. Então, hoje a gente tem olhado para isso com um pouco mais de cautela. Então, qual será realmente a relação? E aí eu volto para a questão do processamento sensorial, porque eu acho que é uma questão muito importante, que são crianças que têm dificuldade de planejamento geral, são crianças que vão ter questões de processamento sensorial. Então, tudo isso vai influenciar, tá? Para te garantir assim, a fala vai influenciar na seletividade alimentar ou a seletividade alimentar vai influenciar na fala, a gente ainda não tem como garantir isso, né? Mas, alguns casos, pode ser que isso seja correto sim, tá? Então, se a gente tem uma hipotonia muito grande, eu vou ter uma criança que vai ter dificuldade para comer e uma criança que eu vou ter dificuldade para falar, tá? Não necessariamente essa criança vai ser seletiva. Às vezes, ela não vai conseguir comer algumas consistências, mas são crianças que normalmente comem quando a gente oferece na consistência que ela consegue, né? Então, adequando ali a consistência, a textura, ela consegue manejar esse alimento dentro da boca. Então, a relação não é muito clara ainda, né? Então, acho que precisa de muito estudo ainda para a gente conseguir falar sobre essa relação. Mas o fato é que quando a gente trabalha fala, a gente tem algumas questões que são melhoradas ali no manejo do alimento. E o contrário também acontece. Não, mas é super importante você falar também, porque fica até um sinal de alerta, né? Quando você percebe uma criança que está com uma hipotonia, você pode desconfiar que alguns sons podem estar. E ao contrário, eu que trabalho mais com fala e linguagem, quando eu percebo algumas questões específicas, também é um ponto importante para investigar na alimentação, porque se a gente está percebendo que tem uma flacidez ali generalizada, uma hipotonia, uma dificuldade de movimentação para alguns sons, a gente já pensa que isso pode estar impactando a alimentação. E às vezes é muito engraçado porque as mães falam, não, mas tá tudo bem, não tem nada na alimentação. E aí, quando você vai observar, você percebe que tem bastante coisa para se pensar, né? E um outro ponto importante, falando nas famílias, né? É que tem muitas questões também que são ambientais, né? Por exemplo, você vai ver, a família fala que a criança é seletiva, e aí quando você vai ver
cotidiano alimentar dessa família, você percebe que a família inteira é bem seletiva. Isso é uma alta correlação, tá? Então, isso já tem estudo mostrando que crianças seletivas têm pais que normalmente são seletivos, e é super compreensível, né? Então, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse filhos, a dificuldade que eu tenho para comer legumes vai ser muito complicado eu passar para ele, porque a alimentação, ela é modelo, né? Então, assim, se eu tenho aquele alimento na mesa, se eu vejo os adultos comendo esse alimento, os meus irmãos comendo esse alimento de forma saudável, numa relação muito boa, eu vou ter interesse por esse alimento, eu vou consumir esse alimento, né? Hoje já tem pesquisas mostrando também que o que as gestantes comem influenciam no paladar das crianças, né? A aceitação vai ser maior. Então, tudo isso vai mostrando que a alimentação dos pais, a alimentação de quem fica com a criança influencia, né, nesse tipo de escolhas. Então, as escolhas ser saudáveis ou não, elas vão passar ali pelo que os pais consomem, pelo que a casa consome. Então, é muito importante a gente saber isso, porque na hora que a gente vai fazer uma expansão de cardápio, a gente não pode optar por alimentos que os pais não consumam. Vai ser irreal, né? Então, assim, a gente vai trabalhar em vão. É muito mais fácil a gente trabalhar com um alimento que está presente do que um alimento que a família não consome. Outra questão muito importante, hoje com a nossa vida corrida, a gente tem muito mais telas presentes durante a alimentação. E por que a tela não é legal durante a alimentação? A criança está ali com o cérebro dela voltado para o visual, né? O visual é muito importante. Aquele desenho, aquela musiquinha, tá passando coisas muito importantes para a criança. E ela para de perceber os alimentos. Então, tem crianças que eu ouço e a mãe chega para mim, ele come tudo na frente do tablet. Se eu tirar o tablet, ele não come nada. Né? Então, na verdade, a criança não tá. O cérebro e o corpo dela não está processando aquele alimento. Né? Ele está prestando atenção em outra coisa. Então, é uma das causas também comportamentais e ambientais. E outra coisa bastante comum, Julie, é a administração de muitos líquidos, né? Então, não raramente a gente recebe casos em que tem uma quantidade de leite sendo administrada exorbitante, né? Mais uma vez, a nutricionista entra para ajudar, mas o organismo, né, que tem um padrão de recusa, ele é um organismo que vai ter um metabolismo diferenciado. Então, quando a gente está em situações de luta, em situações de fuga, o nosso organismo ele reage de certa forma a permitir que a gente tenha mais calorias por mais tempo. Então, o metabolismo ele fica lentificado. E às vezes o leite que foi administrado na madrugada, o leite que foi administrado logo de manhã, ele vai influenciar na alimentação na hora do almoço. Então, isso é bastante importante, principalmente nos pequenininhos que estão ali entre 1 ano e 2 meses, que já tem um padrão de recusa, né? Mas que muita gente ainda fala que é fase, e as mães ficam preocupadas com a ingesta e acabam dando uma quantidade de leite muito grande. Não tem nada a ver com a livre demanda, tá? É uma quantidade normalmente administrada de fórmula, que vai ser muito maior, que vai influenciar aí no apetite, no sistema ali de saciedade da criança e pode interferir, sim, na ingesta de novos alimentos. E o que eu percebo muito também, Sabrina, na clínica, é as mães, assim, por exemplo, principalmente para crianças não verbais, que ainda não falam, que é normalmente o que eu mais atendo. As mães, a criança não consegue expressar o que ela quer, ainda não tem uma comunicação funcional nem efetiva, e aí a criança fez qualquer resmungo, teve qualquer atitude, e a mãe coloca comida na boca, né? E assim, sem a criança, ela não consegue ter fome, ela não consegue pensar no que ela quer comer, e vai ofertando sem parar, então, tentando de alguma forma suprir o que a gente sabe que é difícil para a linguagem, porque essa criança precisa pedir, precisa ter intencionalidade para se comunicar, mas que também nessa questão alimentar é algo que influencia muito, né? Eu imagino que alguns pais vão assistir esse vídeo também. E eu entendo que o desespero é muito grande, né? Então, assim, você ter uma criança seletiva em casa, você não conseguir dar alimento para essa criança, é desesperador, né? Então, as mães, os pais, os familiares acabam fazendo de tudo para que essa criança coma, né? Então, eu tenho milhares de casos
para contar para você de mães que vai correndo atrás da criança para ficar dando comida, de que põe onde tiver o tablet para conseguir fazer com que a criança coma, que faz preparos mirabolantes, que viaja para comprar comida específica, porque você vai entrando num comportamento de reforçadores para você, né? Então, aqui ele come, então, alguns comportamentos supersticiosos, que a gente chama, e isso é feito na melhor das intenções, né? Então, assim, eu consigo alimentar ele dessa forma. E a oferta... a alimentação, desculpa te cortando, mas só para complementar, mas é porque a alimentação, ela é algo muito social mesmo, né? E é muito preocupante. Então, eu também percebo muito isso nas mães, assim, que é uma coisa que mobiliza, que a alimentação é um dos principais pontos que eu vejo que elas entram em desespero, porque é algo que mobiliza. Você está num lugar, a criança não come. Aí você vê que ela passou o dia inteiro sem comer. E aí eles acabam cedendo para as comidas preferidas ou para essas alternativas todas que você está comentando, né? E aí a oferta de alimentos muito consistente, tanto leite quanto outras coisas, né, elas acabam acontecendo em tempos menores do que 2 horas de intervalo, às vezes. Né? Então, a troca de alimento acaba acontecendo. Tá, você não vai comer isso, então eu vou testar isso, vou testar isso, vou testar isso, vou testar isso. E às vezes a criança fica naquele ritmo de comer só o que ela consegue, só o que é confortável, só o que é do grupo ali de segurança. Esses comportamentos, eles não são, não devem ser julgados como erros, né? Os pais, eles estão ali tentando da melhor forma possível. E acho que a gente, enquanto profissional, a gente tem que estar ali para apoiar e ajudar. Eu sempre falo que a gente não passa uma refeição ideal para todas as refeições, em todos os momentos. A gente vai trabalhar especificamente cada criança em cada momento. Então, tem criança que não vai à mesa, eu tenho criança que não aceita sentar, eu tenho crianças, enfim, 1 bilhão de coisas, de comportamentos que a gente precisa adequar. Não adianta chegar para esses pais e falar assim, olha, você tem que sentar, pôr na mesa todas as comidas, vai todo mundo comer junto, ele vai pegar o que ele come, ele vai comer sozinho. Não adianta, porque muitas vezes a realidade dessa família não vai ser essa. Então, os casos de seletividade alimentar, eles são muito peculiares, né? A gente precisa realmente analisar aquela criança. Então, tem criança que vai precisar de uma dieta sensorial antes da alimentação. Tem uma criança que não vai precisar dessa dieta sensorial. Tem uma criança que a gente vai conseguir adaptar naquele momento para comer no sofá da sala e já vai ser um ganho muito grande. Né? Então, eu falo que a seletividade alimentar, a gente precisa deixar de lado alguns padrões do tipo, isso é o certo a se fazer. Porque muitas vezes eu oriento a mãe a brincar com confete. Eu vou orientar a mãe a brincar com a comida no chão da sala. Né? Então, assim, a gente precisa perder um pouco esses padrões. E acho que é o mais... trabalhar muito isso com os pais, né? Que às vezes a refeição ideal também não é o que a gente vai conseguir nesse momento. Principalmente com as crianças com autismo, a gente percebe esses padrões de rigidez, por exemplo, de algum lugar específico, de algum utensílio específico, de alguma cor específica, de algum talher específico, e às vezes os pais ficam com aquela angústia, não, mas eu quero que ele coma, ou que ele troque de copo, ou que... E isso é uma coisa que a gente também precisa ajudá-los a entender que, às vezes, a expectativa vai ter que ser um pouco diferente disso, né? Sim. E assim, nós viemos de uma educação de que o alimento, ele não é brinquedo, que a hora da alimentação não é o momento de brincar. Então, a partir do momento que eu falo para esse pai, olha, a gente vai apresentar a banana na hora de brincar com o carrinho. Então, em vez de ter um carrinho, vai ser um carrinho de banana. É difícil para os pais entenderem isso também, né? Não é tão simples assim. Eles entenderem que a relação com o alimento, ela vai além de um desperdício, né? Então, a hora que eu estou brincando com aquela banana, que a gente está explorando aquele alimento, explorando aquela textura, eu não estou desperdiçando esse alimento só porque eu não estou comendo esse alimento. Eu estou trabalhando outras milhares de relações que ele precisa ter com esse alimento antes de ser consumido. Então, é importante passar isso para os pais também, né? Porque a gente tem realmente essa sociedade que foi colocando isso, né? Então, hoje que a gente está começando a rever.
E acho que uma coisa muito importante de colocar, Júlio, é que seletividade alimentar não passa. Ela tem tratamento, né? Mas ela não passa. Hoje a gente tem milhares de adultos seletivos. Isso não é legal em nenhuma idade, tá? Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui, você também deve conhecer alguém. Toda vez que a gente vai dar palestra, é um assunto que estende muito, porque tem um filho, tem o primo, tem o marido, tem a irmã que não come, tem a colega de trabalho que não consegue nem ver a banana. Então, isso é muito comum, porque a seletividade alimentar, ela não é uma fase, né? Ela é uma questão do indivíduo e ela precisa de ajuda, ela precisa de cuidado para ser superada. Então, uma das coisas que eu fui vendo, Sabrina, é um pouquinho isso, assim, que nas crianças, nos jovens e adultos com autismo, tem uma coisa que eles chamam de neofóbicos, não sei se é essa a tradução correta, mas que é essa dificuldade de provar novos alimentos e de estar expostos a novos alimentos. E que também tem um índice alto em adultos, né, jovens adultos, que demonstram seletividade, estou dizendo especificamente no TEA, que é a minha área de estudo, mas que mostra essa dificuldade específica em provar novos alimentos, em estar nesses momentos sociais. Eu tenho uma versão alimentar bem vasta, né? Então, assim, esses estudos mostram, né, que adultos seletivos neofóbicos, eles têm grupos de segurança. Então, assim, se um alimento se assemelha muito a um alimento que eu já consumo, que eu sei o sabor, que eu vou saber que vai estar tudo bem, esse alimento ele entra nesse grupo de segurança, né? Se eu não tenho essas características, eu não vou ter esse grupo de segurança ativo. Então, são alimentos em que eu vou ter questões de ansiedade, muito provavelmente eu não vou conseguir colocar na boca. Se é um alimento que já é uma textura que não está no meu grupo de segurança, muito provavelmente eu vou vomitar. Então, assim, esses padrões, eles são mantidos quando não trabalhados. E isso tudo se torna muito mais complexo, né? Então, às vezes eu olho para o alimento e falo, eu não vou conseguir comer. Eu não sei exatamente por que eu não vou conseguir comer aquele alimento, né? Porque eu já tenho um histórico muito grande de uma relação não boa com diversos alimentos que são parecidos com aquele alimento, né? Ou que são desconhecidos e não estão nesse grupo de segurança dos alimentos que eu consumo. Então, é o que eu falo, assim, isso é real, isso acontece, não é frescura. Então, se você tem aquele seu amigo que não consegue misturar comida, ele não consegue se misturar comida. Você pode ter certeza que se ele conseguisse na vida dele, seria tudo mais fácil. Ele conseguiria comprar uma marmita, né? Mas muitas vezes é uma pessoa que não consegue fazer esse tipo de rotina tão simples. Porque esse tipo de rotina tão simples causa ali uma ansiedade muito grande. Sim, não, super, super legal, Sabrina. A nossa ideia era um papo mais ou menos assim, um bate-papo. Não sei se você tem alguma coisa que você queria comentar que eu não perguntei, que eu não falei, que você acha importante. Alguma coisa que você acha importante. Oi? Acho que a gente falou tudo que é importante. Acho que o mais importante também é falar, venham trabalhar na seletividade alimentar. São pouquíssimos os fonoaudiólogos que trabalham com isso e são muitas crianças que precisam de ajuda com relação a esse quadro. Então, assim, a gente precisa começar a investir mais nisso. E além disso, né, Sabrina, uma das coisas que eu percebo muito, principalmente também porque trabalhar com autismo também não é algo que todo mundo trabalha, mas uma coisa que eu percebo muito também é os fonoaudiólogos que, igual você falou, que são de uma área e acabam trabalhando sem ter o conhecimento adequado para essa área, né? É uma área de grande estudo, é uma área que a gente tem que estudar muito para entender. Então, eu também, mas além da gente ter que estudar e quem quiser ir para essa área tem que ir mesmo, mas quem não souber e não souber trabalhar com isso também caminhe para quem sabe trabalhar. Não aceite casos que vocês não dão conta de trabalhar, né? Porque isso é um caso grave que vai e pode agravar, né? Tem um impacto na saúde muito importante, né? O que eu falo sempre é que na seletividade alimentar, uma terapia ruim ela é pior do que nenhuma terapia. Então, se você fizer um manejo inadequado, uma troca de alimento, forçar as questões alimentares, isso vai prejudicar muito mais do que se a criança continuar só no ambiente dela ali, com a recusa que ela tem. Então, isso é muito importante, sim.
se vocês queiram trabalhar e que vocês procurem aí se especializar nisso, estudar sobre isso, conversar sobre isso. E, pelo amor de Deus, isso é uma coisa que eu defendo muito. Criança não tem preguiça de comer, tá? Se ela não está comendo é porque ela não consegue comer. Então, se ela não está conseguindo comer, a gente precisa ajudar. Falar que a criança tem preguiça, que é frescura, não vai ajudar em nada nos casos de seletividade alimentar. Ótimo, super importante. E para a gente terminar, eu queria te fazer te pedir todo final agora nesse período, nesse mês, eu estou perguntando para as pessoas, para elas contarem um pouquinho o que o autismo trouxe para você. Então, conta para a gente um pouquinho, assim, o que trabalhar com o autismo trouxe para você. Olha, eu sempre falo que trabalhar com crianças dentro do espectro, elas fazem a gente perceber diferente as perspectivas, né? Então, assim, normalmente a gente tem objetivos a longo prazo, que são muito diferentes dos atuais, a gente precisa aprender a administrar isso dentro do espectro, para que você consiga ver os pequenos avanços como grandes vitórias. Além disso, né, eu acho que as minhas crianças com TEA que já passaram, que estão comigo ou que estão por vir, eu sempre penso numa visão diferente, né? Então, assim, o que eu estou proporcionando para aquela criança? Que tipo de relação aquela criança tem com as pessoas ao redor dela, né? E como que eu conseguiria ajudá-la nisso? Como que eu conseguiria promover uma qualidade de vida mais fácil, né? Melhor eu nem diria, porque eu acredito muito que eles têm ali, dentro do universo deles, questões que já trazem tudo que eles precisam, né? Muitas vezes a gente fica tentando adequá-los ao que a gente acha que é necessário. Mas eu sempre penso muito dessa forma, né? Então, o que eu posso ajudar nessa criança nesse momento? Às vezes não vai ser um trabalho específico com comunicação, não vai ser um trabalho específico com fala, mas vai ser um trabalho de relação, né? Vai ser um trabalho de conforto para aquele momento em que a criança está com uma crise, em que a criança está desregulada sensorialmente. Então, a gente tem que deixar um pouquinho o ego de profissional de lado, né? E aprender com aquela criança muito mais do que em outros diagnósticos. Assim. Então, eu acho que é um diagnóstico que a gente aprende constantemente com eles. Sim, é isso mesmo, que bom. Obrigadão, viu, Sabrina, por aceitar o convite, por conversar com a gente, Eu por trocar um pouquinho. Tô super feliz, tô super me achando que eu tô no canal do YouTube. Que bom, que bom. Você é super youtuber, eu vejo você nas suas postagens, é super youtuber, né? Tô aprendendo com você, inclusive. Imagina, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é a seletividade alimentar, que eu me apaixonei desde o primeiro caso. Então, fico muito feliz em poder conversar um pouquinho sobre isso. Ai, que bom. Eu vou